Portanto, vamos iniciar mais um novo vídeo e hoje estaremos estudando mais um pouco da Bíblia Sagrada. Eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, nos ajude a levar este Evangelho, estes conhecimentos a outros. Portanto, junto nós fizemos da Palavra de Deus mais conhecida a outros que ainda desconhecem. Portanto, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E eu quero compartilhar com aqueles que ouvir estes vídeos. Hoje eu quero falar quem é o rei de Israel. A Bíblia apresenta que Israel tem um rei. E este rei nós queremos agora tomar conhecimento. Quem é ele? E vamos buscar saber através das páginas da Bíblia. E eu quero iniciar com o livro de Isaías 44 e versos 6 e 8, que diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, dizendo estas palavras, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quando Isaías descreve esta palavra, ele está dizendo que Israel só teria um rei. E este era o Senhor dos Exércitos. E ele disse que ele era o primeiro e ele era o último. E fora dele não se encontrava outro Deus. Quando falamos no verso 8, ele disse: Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então eu não vos fiz ouvir. E disse: Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Disse ele: Não há outra rocha que eu conheço. Então, Deus está dizendo que ele desconhece a existência de um outro Deus junto com ele. Alguém que lhe instruiu, alguém que lhe orientou. Ele disse: O Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Então, Israel tinha um rei. E este era o seu Redentor, era o seu libertador, o seu salvador. Israel tinha este rei, que era o seu salvador. Por isto é que nós estamos querendo saber quem é o rei de Israel. E ele diz que
Ele não conhece outro para ser rei de Israel. Somente ele. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 1 e verso 8, ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele está falando que ele é o primeiro e ele é o derradeiro, e diz que é aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Israel tinha um rei que ele era o Todo-Poderoso e ele não conhecia outro rei para Israel além dele. No verso 17, ainda do Apocalipse e 18, ele nos fala, nos diz. João diz que quando viu um personagem e ele, ao olhar para ele, diz que ele caiu por terra. E diz que este personagem, quem era? Era o que era o Todo-Poderoso que ele estava contemplando. E diz que ele estendeu a sua mão sobre ele e disse: Não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim, fora dele não tinha outro além dele. É o que Isaías estava dizendo, que ele era o primeiro e era o derradeiro. João estava vendo o primeiro e o derradeiro. Não tinha outro além dele, nem fora dele poderia existir. Hoje, nós muitas vezes temos ouvido alguém dizer que há um segundo Deus, uma segunda pessoa dentro da divindade, ou até mesmo uma terceira. Mas a Bíblia está dizendo que ele é o primeiro e ele é o derradeiro. E diz que ele não conhece outro antes dele e nem depois dele. Não existe para ele. Não é de seu conhecimento. Se Deus não o conhece, como o homem pode afirmar que existe um segundo ou um terceiro? Não é o que a Bíblia está nos apresentando. Por isto, Isaías 40 e verso 3, ele diz que uma voz que clamaria no deserto anunciaria o caminho a Yahvé, ou a Jeová. E ali ele diz que esta voz que clamava no deserto deveria endireitar veredas no ermo ao nosso Deus. E quando nós vimos
João Batista se apresenta pregando no deserto da Judéia, dizendo ao povo que cresce no que aquele que vinha depois dele já era antes dele. Isto, ele estava falando de Jeová, de Yahvé, que ia se apresentar. Por isto é que nós vimos quando Mateus descreve, dizendo que José não temesse receber Maria por sua mulher, porque o que nela estava gerado era obra do Espírito Santo, e colocasse o seu nome em Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ali estava nascendo o rei de Israel, o seu redentor, o seu salvador, o seu libertador estava nascendo ali, que era aquela tabernáculo para que a divindade se apresentasse entre nós. Portanto, vedes que a Bíblia nós podemos e devemos reconhecer que o Deus de Israel, o seu Redentor, é o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Jeová, lá do Primeiro Testamento. E no Segundo Testamento não é outro personagem, a não ser aquele que não conhece outro além dele. E você vai insistir em dizer que Deus tem um segundo, tem um terceiro? Você sabe o que Deus não conhece? Pense nisto. Pense nestas palavras e reflita, e não traga a outro o que Deus desconhece, porque o homem não é superior a Deus. O que Deus não conhece, Deus é quem diz. E esses são os textos que eu apresentei para você conhecer o Rei de Israel e seu Redentor e seu Salvador. E é o que Apocalipse está dizendo. E todo o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento só apresenta um personagem como Salvador de Israel e da sua igreja. Creiamos e sigamos estas realidades. Que Deus os abençoe. E continuo pedindo, se inscreva você que não está inscrito. Ative o sininho, não se esqueça. Ative o sininho, dê o seu like e vamos levar este evangelho a outros. Que Deus os ajude, Deus os anime, em nome do Senhor. Amém.